Feliz Dia das Mulheres! Parabéns! Parabéns pelas nossas conquistas, parabéns porque nós lutamos e lutamos todos os dias, não é? Sempre com o nosso jeitinho meigo, doce, mas estamos na luta. É isso aí, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Papo Shine especial de Dia das Mulheres, que nós fizemos especialmente para vocês, né? De mulher para mulher, Inventamos essa aqui também para que seja um momento também de descontração, mas que vocês saibam que a gente, além das conquistas, a gente tem que falar todos os percalços que a gente teve para chegar até aqui e aquilo que a gente ainda tem, né, Suzy? Principalmente na questão da nossa autoestima, não é? A autoestima é muito importante, ela é formada com relação àquilo que nós pensamos de nós próprias e muitas vezes a própria mulher é que se desvaloriza. De que forma? Quando ela comete algum erro, ela fica se xingando, falando, ah, como eu sou burra, ai, como é que eu não vi, ai, como é que eu não percebi. Ao invés de agir assim, dica, haja com você da mesma forma que você agiria com a pessoa que você mais ama. Fale com você de uma maneira diferente. Diga, olha, deu errado? O que você aprendeu com isso? Aonde isso te ajudou? Aonde isso é um alerta para alguma coisa? Mas você tentou. Isso é que é importante. Ou seja, se trate muito bem. Isso é que é autoestima. É a retomada, né? Você precisa ter essa sensação própria de que você é o ser mais valioso para você mesma. Olha só, e é uma comparação que a gente sempre faz com o avião, né, Suzy? Na história das máscaras, caiu a máscara, você tem que colocar primeiro em quem? Em você, né? Então é a mesma coisa na autoestima. Você primeiro olha para você, porque se você não estiver bem, nada ao seu redor vai estar, nem família, nem filhos, nem relacionamentos, nem trabalho, nem nada, porque você vai sempre estar num processo de culpabilização pessoal. Eu sou assim ruim, ai meu Deus, não. Vamos parar com esse processo de vitimização. Vamos entender que a gente precisa estar num outro patamar. Olha, errei, ok, me perdoa. Aliás, porque tem muita gente que passa a vida não se perdoando. E aí vai acumulando mágoas consigo próprio, né? E é isso que a gente precisa exterminar. E vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa sem energia, uma pessoa sem aquela garra necessária para ver o que tem adiante para aprender. Uma coisa que a gente sempre dá dica é, comece o dia sempre pensando que, ai, que bom que eu levantei hoje, ai, que bom que eu posso respirar, ai, que bom que eu posso caminhar. Isso tudo é para você influenciar o seu inconsciente dizendo que está tudo bem, para que você tenha a energia necessária para fazer tudo o que você precisa, que a gente sabe que não é fácil. E você sabe, Suzy, que eu sempre converso com o pessoal no nosso trabalho, né? Que assim, desde que as mulheres queimaram o sutiã lá atrás, que veio a famosa revolução feminina, que assim, as mulheres ficaram muito sobrecarregadas de todas as cargas possíveis, porque olha só, antes a mulher tinha como tarefa as suas questões domésticas, né? Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da alimentação. Aí quando você vem e queima sutiã, agora eu vou para o mercado de trabalho. Mas as mulheres não foram só para o mercado de trabalho, elas continuaram tendo... Jornada tripla. Toda essa jornada tripla, pessoal. Então assim... Por isso que a gente fala que olhar para a sua própria autoestima é muito importante, porque senão você não dá conta e você acha que você tem que ser super mulher. Aliás, a gente até ouviu isso de uma das nossas convidadas, né? Foi. E você super mulher, mulher maravilha, não é necessário isso, pessoal. Mas sabe como a gente pode fazer essa transmutação? Por exemplo, pedindo a colaboração das pessoas que estão no nosso lar. Seja quem for, se é filho, se é parente, se é amigo, né? Não custa você pedir que, olha, enquanto eu tô arrumando aqui, você pode me ajudar nisso? Ou seja, nós somos treinadas a vida inteira a ter sempre que servir. Até aí não há o problema de você servir, mas não esqueça de compartilhar, pedir também para as outras pessoas te auxiliarem, porque muitas vezes a sobrecarga é nossa, a gente diz assim, ah não, é melhor eu fazer porque eu faço mais rápido e não tenho aquele confronto. Eu sei que você pode fazer mais rápido, porque você tem um treino de tantos anos, claro. Mas lembre-se que você tem que ensinar a outra pessoa a também ajudar, compartilhar, vai colocar o lixo, vamos limpar aqui o banheiro. Quem está com você convivendo tem as mesmas obrigações que você de deixar todo o ambiente agradável. Então
comece hoje. Que tal comemorar o Dia da Mulher assim, não é? Olha, vamos hoje dividir. eu quero todo mundo aqui dividindo comigo, viu? No caso do Dia das Mulheres, eu acho que podia delegar tudo, né, Suzy? Hoje é o Dia das Mulheres, hoje nós vamos ficar de boa. E os nossos filhos, o nosso companheiro é que vai nos auxiliar. Ou não, né? Ou vamos todo mundo sair pra passear, né? Todo mundo aproveitando dentro daquilo que pode, dentro daquilo que é possível, sabe? Fazer um almoçozinho diferente, um jantar diferente, colocar todo mundo ali pra participar. Esta é uma comemoração da nossa valorização, né? É um momento muito importante. E agora temos aí um projeto de paridade salarial. Olha só, finalmente. Mais uma grande conquista das mulheres na área jurídica, de trabalho, que estão tentando conseguir arduamente. Veja, e é uma conquista muito importante se a gente pensar que o mercado de trabalho, a vida inteira da humanidade foi masculino, né? E as mulheres entraram nisso há 50 anos atrás, gente, quando queimaram os sutiãs. Pensa, né? Então, assim, tem sido um trabalho, mas hoje isso está chegando a um patamar muito importante dessa conquista. Então, parabéns de novo a todas as mulheres que estão vendo isso com bons olhos, que estão conquistando todos os dias. E muito importante, a área de trabalho, veja bem, também não é só a única área da sua vida, hein, mulheres? Prestem atenção, por quê? Porque muitas mulheres acabaram aderindo só à área de trabalho e esquecendo a sua área relacional, esquecendo das suas parcerias, que a gente precisa ter. Então, por isso que a gente fala muito da inteligência emocional, que é algo muito nato das mulheres, né, Suzy? Que é muito importante no mercado de trabalho, mas que a gente tem que agora usar muito fortemente nos nossos relacionamentos, para que a gente possa construir relacionamentos de qualidade, porque também temos visto recentemente muitas questões sobre abusos sobre as mulheres, né? Tanto que as leis de proteção às mulheres também têm surtido efeito, graças a Deus, e muitas dessas pessoas estão sofrendo na pele os impactos do que é abusar das mulheres. Às vezes não sabe nem o que é um abuso mesmo, porque às vezes a gente só imagina o abuso ou sexual ou físico, mas tem o abuso psicológico, que inclusive, quero que você assista a entrevista com a Georgia, ela vai falar do abuso sexual que ela sofreu e também o abuso psicológico, porque ela sempre se sentia inferior à irmã, à mãe, que eram figuras assim que tinham muito destaque na sociedade, lindas, bem resolvidas no sentido de lutadoras, e ela se sentia inferior. Assista, porque vocês vão perceber qual é a diferença entre um relacionamento que está sadio e um relacionamento que fica abusivo. Sim. É muito importante. Então, e quais o abuso, são as dicas? Não, e o abuso, sabe o que é importante que você acabou de falar, Suzy? Que não é um abuso só na área de relacionamento amoroso, é na área relacional de forma geral. Pode ser um abuso da sua família, pai, mãe, irmãos, pode ser dos amigos, pode ser até dos próprios filhos que abusam de você. Então você tem que estar preparada para saber o que é um abuso psicológico, porque o abuso não é só físico. E isso é mais importante, por quê? Porque tem gerado muitos problemas psicológicos nas mulheres. Síndrome de Burnout e várias outras síndromes, porque as mulheres se sentem estafadas, muita depressão, muito estresse, muitos problemas, crise de ansiedade, ataques cardíacos, né? Então, quais são os sinais? Você vai observar que a pessoa te humilha, ela começa a criticar você, falar dos teus defeitos. Você fala, pode parar. Eu entendo que você está vendo alguma coisa que você não gosta, mas pode falar de outra forma comigo, porque isso é sim uma forma de abusar psicologicamente. Então, a pessoa vai achando que realmente ela é burra, que ela é feia, que ela não faz nada direito, que ela é incompetente, que ela é inferior. Corte isso, sabe? Seja com quem for, com muita categoria. Então precisa partir para a briga. Mas falar, pode parar, não precisa falar assim comigo. Eu não trato você dessa forma, né? Aí você se afasta, dá um tempo e depois você pode retomar esse diálogo com a pessoa, mostrando que é desnecessário aquele tipo de situação. Outra coisa, às vezes são os pequenos empurrões, sabe? Puxão de cabelo. A pessoa às vezes interpreta isso como, ai, realmente eu mereci, porque eu falei na hora errada, não fiz uma coisa adequada, não agi. Então fica com aquele sentimento de culpa e acaba achando que ela mereceu. Ninguém merece ser maltratado, viu? Quando você perceber que tem esse tipo de relacionamento, seja com quem for, você fala, para, não gosto quando você faz assim, não puxa o meu cabelo, não me belisca, não precisa, não gostei do que foi feito. Ou seja, há um basta já no início. Por quê?
via de regra, a pessoa não percebe que aquilo é um abuso, que aquilo é, sim, um tipo de violência, e ela vai deixando. E quando se trata, então, de relacionamento afetivo, ela faz uma falsa interpretação que aquele ciúme que aquela pessoa apresenta é amor. Nossa, eu te amo tanto que eu morro de ciúme de você. E aí eu te xingo, eu te ofendo, não deixo você sair, não deixo você vestir a roupa que você quer, não deixo você ter os teus amigos, né? Opa, opa, opa. Isto não é amor, gente. Isto é um egoísmo, um egocentrismo, e você tem que dar um basta. Outra coisa que acontece... E é importante os homens saberem disso, né, Suzy? As mulheres precisam saber o que elas sofrem e os homens precisam entender, porque você acabou de falar, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está praticando um abuso psicológico. Isso é importante, você saber e posicionar para o seu parceiro, para sua família, para os seus filhos, enfim, quem estiver fazendo abuso, que inclusive pode ocorrer também dentro do mercado de trabalho, ok? Sim, e outra coisa que eu sempre digo é aquela sensação que a mulher tem de que ela vai conseguir contornar a situação. Não, essa pessoa é assim, mas depois vai melhorar. Quando nós ficarmos juntos, quando nós ficarmos mais tempo vivendo sob o mesmo teto, a coisa vai melhorar. Gente, não é assim. Se está ruim agora, em que vocês ainda estão se conhecendo, namorando, vai ficar muito pior se você não der um basta nisso. Então, tire aquela sensação de que não, isso daqui vai melhorar. Não, não vai. Você que tem que pôr um fim naquela situação, você que tem que dizer como vai ser o relacionamento para que não haja depois um dissabor muito grande. E você sabe que tem hoje rolado na internet, Suzy, muito importante a gente falar sobre o divórcio da Shakira com o jogador lá, Piqué, né? Então, assim, mostrou várias, já tem muita coisa aí rolando na internet mostrando as situações que ela sofria de abuso psicológico, inclusive uma delas, assim, ele segurando ela, a mãe dela também falando pra ela, a mãe dela não, a mãe dele falando pra ela ficar quieta, quer dizer, toda uma situação de abuso que você veja, mesmo uma Shakira, uma pessoa super informada, super do mundo business, porque ela fez uma carreira super brilhante internacional, cantora e tal, sofreu abuso e chegou num limite em que ela saiu do relacionamento porque ela foi traída. Então, veja bem, e hoje tá super no auge a música dela, né, que estourou falando da traição e que ela se tornou muito maior do que ele, porque ele, né, acabou ficando pequeno. Mas você vê, lá no início, quando eles retomaram vídeos do relacionamento deles, já existiu o abuso, que ela não conseguiu frear. E não consegue frear, não é porque a pessoa é incapaz, é porque ela não sabe como ela faz isso e não sabe, às vezes, nem que tá sofrendo um abuso. É incrível. Por às isso vezes, é importante. Não percebe, porque já está acostumada com aquela sensação de que tem que receber tudo, tem que abaixar a cabeça, e não é bem assim. Você não precisa chocar, sabe? Você não precisa brigar, mas você tem que se posicionar. Então, quando você perceber, mesmo que seja uma coisa simples, que aquilo tá te incomodando, porque a gente tem um sinal. A gente percebe sim quando tem alguma coisa que está estranha. Interprete isso como sendo, opa, se defenda, como você defenderia uma pessoa que você ama, uma criança que você gosta. Você não iria defender? Então defenda a tua criança interior, que isso é muito importante. Agora, com relação ao abuso sexual, que a gente tem que falar sobre isso, porque em grande parte a mulher é que passa por essa situação, não que os homens também não passem, porque a gente sabe que sim, mas o número de mulheres que são violadas é assustador. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, são por pessoas que a gente conhece, né? Que a gente tem uma proximidade. E aí você não sabe muito bem se aquele beijo que foi dado, aquela passada assim de mão nas costas, se foi como um amigo, se foi como amigo, ou se tem alguma conotação diferente. Exatamente. Eu sempre digo, escute o teu instinto. É tão interessante. Quando a gente tem algum tipo de contato que parece que é estranho, o teu instinto está dizendo que tem alguma coisa ali que foi diferente. Acendeu. Então escute. Acendeu a luzinha, né? E quando a pessoa vier, você fala assim pra ela, não, oi, tudo bem, né? E você saia. Isso também com relação a profissionais, seja da área da saúde, pode ser um dentista, pode ser um médico ou médica, pode ser um advogado, advogada, enfim. Aquelas pessoas que são próximas a nós e que tiverem um contato que você percebeu que tem alguma coisa estranha, fique atenta, você perceba e você dê o seu freio, tá?
dá uma olhadinha nas redes sociais também, que tem mostrado muito isso recentemente. A gente teve o ano retrasado a questão de deputado, né, que foi pegar na deputada de uma maneira inconveniente. Nós estamos tendo direto as questões médicas, então, tanto de médico quanto enfermeiros, que abusam das mulheres que estão lá enfermas ou até com anestesia, quer dizer, coisas absurdas que a gente tem visto, né, mas que, obviamente, hoje a gente tem câmera por todo lado. Isso é muito importante, né, Suzy? Sim. E isso tem mostrado o que está acontecendo atualmente, para vocês verem que isso também não é novidade, já acontecia, só que as pessoas não sabiam, né? Então, hoje é importante a gente saber o que acontece e ligar o feeling, o sexto sentido. Por que a gente fala do sexto sentido? Porque a mulher nasceu já com essa inteligência emocional muito aflorada. Esse é o sexto sentido. Então, quando você perceber, antenada, já vai se esquivando da situação. E outra coisa, ensine as crianças a perceberem também quando tem alguma coisa diferente, porque nós não fomos treinadas para isso. Não fomos. A gente sempre teve pouca informação, uma informação clara. Então, você que está nos assistindo, oriente sim. Olha, quando alguém vier te tocar em tal lugar, sabe, no peito, no bumbum, nas suas genitálias, você não deixa. Tá? Não deixe, fala, você mexe no seu e eu toco em mim. E avise imediatamente a mim. Ou você vai falar ao seu pai, à sua mãe, enfim. Você dê a orientação, porque é de pequeno que a gente orienta as crianças a saberem se defender. Aí tanto faz menino como menina, porque o abuso existe em todas as partes. A gente está chocado e a gente vê isso. Inclusive no podcast que a gente teve da Georgia, ela fala sobre a questão em que ela sofreu abuso. É claro que o fato dela ter sofrido já permitiu que ela pudesse proteger e orientar os seus filhos, né, no futuro. Até ela mesma diz, né, às vezes eu posso ter passado do limite, mas assim, é melhor passar do limite nesse caso do que depois ter que resolver as questões, os perrengues emocionais que ficam na vida da pessoa, porque vai ficar durante um bom tempo se a pessoa não fizer um tratamento psicológico adequado, né, Com certeza. E também quando tiver consultas médicas, fique sim lá no consultório, sabe, junto com aquela criança, aquele adolescente, sabe, acompanhe, porque isso inibe, com certeza, algum tipo de mente doentia que acaba abusando das pessoas, né? Você vê a gente como adulta, às vezes não sabe distinguir muito bem se aquilo tá dentro de um exame normal ou não. Aí eu sempre digo, preste atenção na tua sensação. Se você se sentiu incomodada com aquele toque, com aquele momento, pode ter certeza que alguma coisa estranha tem e você imediatamente encerre ali a consulta, aquele contato, e depois você vai refletir e veja se há necessidade de levar isso adiante, conversando com alguém, porque de fato alguma coisa estranha aconteceu. Ultrapassou o seu limite, ultrapassou o limite que você considera adequado, você vai se sentir mal. Não tem jeito. É esse momento que você já sabe, olha, stop aí, porque eu tô me sentindo mal. Essa situação não está me agradando. E veja, não é nem por informação genérica, que sociais ou familiares que te deram, não. É porque você percebe isso, você se sente mal. Então, aprenda a ouvir a sua essência. E isso é uma das coisas que eu acho muito importante, Suzy, nessa atualidade das mulheres. Ouvir a sua própria essência. Porque as mulheres acabaram se perdendo da essência do feminino, que é algo que a gente achava muito importante conversar com vocês também hoje. Porque qual é a essência da mulher hoje? Você sabe qual que é a sua essência? A mulher tem uma essência muito importante, que é do afetivo. Demais. Muito a maneira importante. de falar, a maneira de conduzir as coisas, a maneira de aconchegar. Não perca isso. Seja meiga. Isso não tira a sua força, não faz com que você fique submissa. É o jeito de falar, o momento certo de abordar, o momento de se internalizar, ficar num canto para refletir, mas voltar a falar. Isso é muito importante. Não perca a sua meiguice, não perca esse jeito interessante de conseguir conversar com as pessoas, receber, acarinhar. Isso é fundamental. Isso não vai fazer com que você fique frágil, não. Ao contrário, porque as mulheres têm uma ideia, Suzy, de quando elas tiveram que queimar sutiã, elas precisavam acabar com aquele processo de submissão masculina, que vinha, obviamente, de muitos anos de opressão, um machismo absurdo, enredado em toda a sociedade.
sociedade. É claro que esse machismo ainda existe, as mulheres ainda estão nessa conquista, né? Mas você se tornar o opressor não te ajuda, né? Então é assim, a gente entender que esse mecanismo do machismo, que é um mecanismo muito sutil de opressão, ele vai precisar ser reduzido, mas nós não precisamos enfrentá-lo da mesma maneira, que é na base da porrada, não é assim. A gente precisa enfrentar exatamente com a nossa essência. E as mulheres, quando foram para o mercado de trabalho, elas pegaram essa essência do opressor, né? Ah, então os homens fazem isso, eu também vou fazer. E isso, hoje, a gente vê em todas as áreas das mulheres, né? No trabalho, nos relacionamentos. Então, a mulher, ao invés de conversar com o seu aspecto do feminino, com uma outra pessoa, ela entra com o seu aspecto do masculino, que é uma forma que o mercado de trabalho criou para as mulheres se defenderem também, né? Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a primeira coisa que a gente ouve falar, né? Ah, você não vai me vir aqui com muito choro, não, né? Ou com muita TPM, não, né? Então, assim, esse é também uma forma de fazer a mulher ficar mais enquadrada no machismo, né? Sim, e eu sempre digo, dê o seu melhor, faça sempre mais do que você está limitada, você procure ter cada vez mais informação, busque crescer, busque fazer cursos, tem cursos online, tem vídeos online que ensinam várias coisas, então aproveite o seu tempo para aprender, para crescer, sabe? Para ver as coisas positivas que você tem e cada vez melhorar mais, e os defeitos a gente aprende a contornar. Exatamente. O nosso dia de hoje é um dia de grande comemoração. É fantástico. Assistam aqui todos os nossos podcasts que tem várias dicas de como a gente pode elevar a nossa autoestima, fazer com que a gente cresça cada vez mais, ser empreendedora, enfim, tem muitas coisas positivas e a gente quer compartilhar isso com vocês. Exatamente, para que vocês possam ter uma felicidade em entender que ser mulher hoje é algo muito soberbo, sabe? A gente tem muitas condições de sermos cada vez melhores e felizes em sermos mulheres. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, eu preferia ter nascido homem, né? Que a vida do homem é mais fácil, né? Veja bem, ser mais fácil não significa ser mais feliz. Eu acho que tem muita mulher que ainda não entendeu que a gente pode ser feliz com todas as questões que estão nos colocadas. Com a maternidade ou não, com o trabalho ou não, com cuidar de uma família ou não, com cuidar de casa ou não. Enfim, você tem que aprender aquilo que te motiva, que é a sua felicidade interna, aquilo que faz sentido para você. Se autoconhecendo, tendo um processo de feminilidade em que você saiba onde isso vai transparecer para sua vida e sendo feliz em cada momento. E para ser feliz é só você ver aquilo que você já tem, porque às vezes a gente é infeliz porque a gente fica olhando aquilo que nós não temos mais ou que não chegamos nem a conquistar. Para com isso, observa assim, que bom hoje eu estou bem, que bom hoje eu estou com a família, estou com os meus amigos, estou trabalhando, estou em casa. Pense que no momento de hoje você já é feliz. Isso vai te dar uma melhora na serotonina, na dopamina, você vai produzir mais e você vai estar mais alegre para ter forças necessárias para fazer a grande transformação da vida. É isso aí, Suzy. Um beijo pra vocês e feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Beijo, beijo.